Hoje eu quero falar com vocês de um tema que até é provocador, né? Ou provocativo, né? Fazer 57% de aumento de lucro em 7 meses é charlatanismo. Esse produto aí, Carlito, isso aí que você vende, que você diz que você faz, é falso. Não dá para fazer. Então, isso aí não é nenhum hater que me escreveu isso, não. Mas isso é o que passa, provavelmente é o que está passando na tua cabeça. Se você parou aqui e falou, cara, não dá, eu tenho meu negócio, eu tenho empresa, não dá para 57% é mais do que aumentar a metade da lucratividade em 7 meses. Não dá, isso aí é balela. Então, o primeiro ponto, primeira coisa, eu não vou aqui me apresentar com argumento como advogado. Não vou. Eu vou te mostrar só o seguinte, falar, se modelo, se quiser me visitar, quiser vir aqui no meu escritório, quer vir aqui na Futurei, fico aqui em Campinas, tá? Estou no mercado há mais de 40 anos, né? Não que eu seja presunçoso. No mundo real sou muito conhecido, sou autor de livro, né? De editoras importantes do Brasil, quanto a editora Saraiva, como a editora Atlas, né? Já tem sou doutor pela USP aqui, você vê meus diplomas. Então, no mundo offline eu sou conhecido, sou respeitado. No mundo online, até no mundo online, eu já tenho tido resultados aqui atestados pelo ecossistema do Érico Rocha, tenho feito bons resultados. Mas é justamente nessa experiência aqui, ó, nessa estante aqui, você pega duas vertentes minhas. Lá nessa ponta, onde está meu dedo, você tem um livro que chama E-Business. É um livro que eu publiquei no começo desse século, né, século XXI, que eu falo justamente de sistemas para estratégia e gestão e administração de negócios. Esse livro aqui de baixo, já é de fim de 2018, ele já junta mais coisa, ele junta muito do que é o 57 em 7, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês hoje, mas ele junta, né, estratégia, junta desenvolvimento de inteligências, integração das inteligências, que a origem disso é coaching, mas hoje eu vou mais longe, eu vou em inteligência de mindset e desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho um modelo de liderança de alta performance, então a gente está juntando estratégia, pessoas e liderança e design thinking, que é uma técnica que a gente usa muito para implementar inovações, que é implementar em fragmentos e testando e expandindo. Então, se eu pegar isso aqui, esses livros aqui são da minha vida do mundo offline, né? A vida nas universidades, a minha vida nos campos das empresas, né? Empresas como Votorantim, grupo empresarial como Votorantim, fiz mais de 20 fazendas do grupo Votorantim, fiz principais exportadores de café do Brasil, fiz laboratório cheia, então fiz inúmeros criadores de cavalo. E daí, se eu pegar essas plaquinhas aqui, ó, são do sistema do Érico Rocha, que é o meu faturamento, o tal do famoso, 6 em 7 aqui, ó, 6 em 7 tem uns 3, 4, então, tem 1, 2, 3, 4, 6 em 7, o que é? Faturar 6 dígitos, 100 mil em 7 dias. Essas plaquinhas ali do meio, ó, 7 em 12, eu elevei o faturamento no digital aqui acima de 7 dígitos em 12 meses. A gente triplicou a rentabilidade dos meus negócios na Riviera. Então, é uma mistura de serviço com o mundo real. Então, eu usei marketing digital para alavancar o crescimento da lucratividade de um negócio meu físico, que é a locação de apartamentos na Riviera, são apartamentos de alto valor, são apartamentos aí de 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões, e que eu alugo por temporada, e com isso eu agrego uma renda marginal aí de em torno de 1% ao mês de rentabilidade. Então, o modelo 57 em 7 é a mistura desses dois mundos aí, e é o que eu estou trazendo para você. Então, deixa eu te dizer, não vou te provar, tá? Não vou te provar, a gente vai ter
né? Não vou fazer o trabalho de advogado, eu vou te mostrar aqui, rapidamente, na live de hoje, e, na verdade, te convidar a conhecer o modelo mais, inclusive a gente testar no seu negócio. Tá? A gente pode, né? A gente vai ter imersão, daqui a pouco nós vamos ter agora, no final de julho, vamos ter uma imersão. Tem diagnóstico que eu ofereço gratuito, aí, diagnóstico estratégico da sua empresa, que você pode se inscrever para eu te mostrar como é que faz isso. Então, tem caminhos, tá? É totalmente transparente. E, principalmente, você pode pensar, assim, que eu sou um charlatão, eu não vou ficar ofendido com isso. Por quê? Porque tem um monte de gente oferecendo, né, um monte de promessas na internet e muitas não se revelam consistentes. Então, não me ofendo, você pode achar isso. E o meu papel é mostrar para você que, olha, dá para fazer, eu já fiz, e eu vou te dizer como é que eu faço. Então, por que dá para fazer o 57,7? Por que dá para aumentar a tua lucratividade? Com certeza você podia falar, Carlitos, você é um charlatão. Se eu dissesse para você o seguinte, olha, você é empreendedor, vai abrir um negócio novo, então eu vou te ensinar a fórmula de você fazer 57% já no primeiro semestre, você aumentar seu faturamento e aumentar sua lucratividade. No meu ponto de vista, eu corri o risco de ser charlatão. O segredo do sucesso do 57,7 como modelo, primeiro, são dois segredos. Eu testei. Na verdade, é uma simplificação de uma metodologia maior que eu uso, que é o Design de Futuro, que eu desenvolvi, que é aquele livro lá de 18 atualizado para 26, e que, para a gente fazer pela internet, para a gente fazer como uma mentoria, ou até como uma consultoria mentoriada, eu entrego via internet, com sessões 1-a-1, com conteúdo pré-gravado, tem muita coisa, muito material, mas principalmente tem muita interação minha na tua empresa, não é dando aula, não. É você na tua empresa e a gente fazendo as coisas lá dentro, na tua empresa, mão na massa. Então, o segredo do sucesso do 57,7 é a gente começar com um negócio que já existe, bem ou mal, faturando muito, faturando pouco, lucrando muito ou lucrando pouco, ele já existe. Ele já tem cliente e ele já tem produto. Se não tiver cliente e você não tiver produto, não é o 57,7 que vai funcionar, tá? Então, 57,7 vai funcionar se você já tem cliente. Não, Carlito, mas eu só tenho 3, 4 clientes. Beleza. É com esses 3, 4 que nós vamos começar. Ah, Carlito, mas eu tenho um produto só. Não tem problema. Eu tenho um produto só, tenho 3, 4 clientes, dá para a gente começar. Ah, digamos que você fatura 5 mil por mês. Tá bom, então aumentar 57% é subir para 8 mil por mês. Tá? 3 mil a mais. Ah, eu faturo 50 mil por mês. Tá bom, então aumentar para 50, né, 80 mil por mês, mas não é só o faturamento. Muitas vezes a gente vai mexer em processos, vai mexer em alguns parafusos da tua máquina que já está funcionando, alguns parafusos que estão aí meio desregulados. E muitas vezes não é aumentar o faturamento, é diminuir custo, é aumentar a eficiência de processo, é tirar processo, aumentar a produtividade de pessoas, tá? Casos que eu fiz muito, por exemplo, para exportadores de café, eu informatizei e entrei com a área justamente de implementação de novos processos em exportadores de café, que vão desde a compra do café lá no campo até o embarque, fechamento de câmbio no exterior. Essencialmente, o que a gente fez foi implantar sistemas que a gente aumentava a produtividade da equipe de trabalho, de escritório, de gestão e assim por diante, mas também a gente diminuía o erro e diminuía, né, repetição de entrada de dados. Eu me lembro um caso bacana que a gente fez, logo que a gente começou
Normalmente as empresas de café funcionam assim, elas compram café ao longo da semana e pagam na sexta-feira. E recebem o café e pagam na sexta-feira. Então, sempre assim, é um ciclo, os pagamentos são na sexta. Então, normalmente, para fazer a folha de pagamento para os produtores de café na sexta-feira, eram lá 500 cheques, 1.000 cheques, né? E daí, à medida que a gente foi informatizando esse processo, integrando emissão de cheque, ainda hoje é tudo Pix, né? As ordens de pagamento por Pix, mas em que se emitia os cheques, e a gente, então, né, acoplou a impressora de emissão de cheque, assim por diante, tal. Cara, foi um aumento, foi uma revolução, né? Ficou bacana, saía, né, rodava tudo ali na sexta, logo de manhã, às vezes o pessoal já rodava quinta à noite, já rodava a folha de pagamento e já processava tudo, tal. Então, é aumento de produtividade, aumento de eficiência de processo. Mas precisa existir o processo, precisa existir o cliente, precisa existir o produto. Se não existir esse fluxo, não dá para fazer 57 em 7. Eu tenho que implantar primeiro o fluxo, depois melhorar o fluxo. Então, você é cliente meu para fazer o 57 em 7 se você já tem um negócio funcionando. E, cara, o negócio não está legal, não estou com rentabilidade, está dando prejuízo. Opa, vem cá, é disso que eu gosto. É isso que eu faço. É isso que nós vamos trabalhar. E daí, a partir daí, a gente mexe basicamente em 5 parafusos. Quais são os 5 parafusos da metodologia do 57 em 7? 57 em 7 é uma metodologia, é um método, é uma maneira racional de organizar o teu negócio, a tua empresa, e fazê-la crescer em rentabilidade. Muitas vezes não é crescer faturamento. Pode ser que não seja. Pode ser que seja crescer rentabilidade sem crescer faturamento. Pode ser que seja redução de custo com eficiência de processo, maior grau de satisfação do cliente. A transformação que tem que acontecer no 57 em 7 é à medida, e não precisa esperar 7 meses, em um mês começa a acontecer. Se em um mês você não começou a ver movimento, não começou a ver resultado, você não está no caminho certo. Por quê? Em um mês, tem que começar a aparecer aí aumento de rentabilidade ou por diminuição de custo, aumento de satisfação da tua equipe, aumento de qualidade de vida seu. Se não começar a aparecer sinais nessa direção, você não está indo na direção certa. Ou você não está me contando a história direito, ou eu não estou entendendo sua empresa direito, a gente tem que mergulhar mais fundo, mas é importante isso. E à medida que eu vou implantando, experimentando e implantando, fazendo, por exemplo, tem um caso bem interessante que a gente está fazendo um 57 em 7, que é uma consultoria mentorial, um caso de uma empresária de sucesso, famosa, que é a Manu Tamaru. A gente pegou um negócio pequeno dela. Não é o principal negócio dela, mas é um negócio que eles gostam, e nem é o principal negócio do marido dela, da família dela. Né? Eles têm uma empresa grande de ferramentaria, e a Manu Tamaru tem a parte forte dela como influenciadora digital, como estilo de vida, assim por diante. Ela tem todo um faturamento alto em termos de contratos para marca, para promoção de produtos e assim por diante, mas ela também tem o business dela, né, que é o Speckle Shoes, né, o SB, Speckle Shoes, SC, né, alguma coisa assim. É grande e tá virando um portal de produto físico, né, principalmente sapatos, botas e moda. Né, para você ter ideia, que era uma loja, começou com uma loja, eles compraram ela e a sócia dela, que é a Marília, compraram uma loja. Depois dessa loja, elas viraram sócias da marca, criaram a marca. Hoje elas são sócias da loja mesmo, elas venderam, hoje elas têm uma marca maior. Hoje o cliente dela não é mais o cliente final, ela influencia o cliente final, mas ela ajuda o cliente dela são as lojas da Speckle, né,
quase que é uma franquia, mas não é. O negócio é um modelo muito inteligente, muito bacana. Mas por que eu estou contando de tudo isso? A gente pegou um negócio da Manu Tamaru e para fazer o 57 em 7, tá? Que é a Tamaru Gourmet. Então, é um hobby, né? É uma loja sofisticada de carnes, né? Com acessórios, etc. Sofisticada, mas não é o principal business, nem da Manu e nem do Danilo, o marido dela. Então, nós começamos a trabalhar como consultoria, né? Consultoria mentoriada, uma vez por semana eu tenho ido lá, mas é um negócio que está distante dos olhos e distante do coração, tanto da Manu quanto do Danilo. É um negócio importante, é legal, mas não é o principal negócio, eles não vivem daquilo. Então, o engajamento do olho do dono, né, isso mesmo para negócios digitais, mesmo para consultoria em negócios digitais, fez com que o processo perdesse um pouco o momentum dele, né? Eu fiquei com dificuldade com quem trabalhar. E uma das coisas que a gente de cara começa a trabalhar é com a pesquisa de clientes. E daí, como não tinha o envolvimento forte da Manu e não tinha o envolvimento forte do Danilo, eu não consegui motivar a equipe deles para se envolverem. E veja bem, quando eu estou contando essa história aqui, eu não estou culpando eles, não. O responsável pelo processo sou eu que vendia, né, a parceria com eles. Então, o responsável sou eu, quem tem que fazer dar certo sou eu. Por que não teve esse engajamento? Poxa, eu não fui capaz de prever que esse distanciamento deles esfriaria o processo. Então, disso, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a pesquisa com o cliente é importantíssimo, mas pode ser que por uma determinada específica situação, como está sendo o caso deles, esse engajamento com o cliente é mais fraco. Então a gente tem que começar a desenhar o cliente e paralelamente pesquisar. A metodologia do 57 em 7 era muito assim, na veia, pesquisa o cliente, ferramenta de pesquisar, SaaS, né? A gente desenvolve aqui, né? Software applications, né? Software. Então, eu passo um app para você que você vai lá e pesquisa o teu cliente. Mas se você não pesquisar na abordagem antes desse aprendizado, o processo parava. E daí a gente não conseguia avançar. Então, eu aprendi dessa lição, e esse é o que a gente vai aprendendo com consultoria, é o que a gente vai aprendendo com o processo. Que, embora teoricamente estava tudo certo, na prática há casos que eu tenho que criar um plano B. E o plano B é isso. Olha, se em uma semana não começamos a desenhar o cliente, as pesquisas, o cliente não está respondendo, o engajamento com o cliente. Você usa a minha aplicação, manda o link para o cliente não responde, passou 10 dias, não responde, a gente vai começar então, a gente tem um plano B, começar a desenhar. E eu ensino a metodologia, a gente vê o grau de satisfação, vê o grau de substituição, a gente vai vendo a emissão de nota fiscal para o mesmo cliente, assim por diante, então vê a frequência de compra dele, o valor do ticket médio, se está aumentando, se está baixando, o que está acontecendo, e vamos então desenhando o perfil do cliente, tá? E daí o projeto não para, o projeto continua. Então, são coisas que são factíveis. Então, a gente vai aprendendo, aperfeiçoando o processo, eu vou aperfeiçoando o processo, isso vai virando, né, benefício para o nosso cliente, e principalmente o ponto é a gente encurtando o resultado tem que aparecer. A gente, né, trabalha na promessa dos 57% de aumento de resultado em 7 meses, mas o resultado tem que começar a aparecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá? Em 3 meses a gente já tem que ter rodado o modelo inteiro para achar um direcionamento. Tá? Então essa ideia de encurtar, a mentoria pode ser um programa de 1 ano, mas tem uma entrega de
3 meses, 12 semanas. Precisa acontecer um ciclo completo para, né, enxergar do começo ao fim. Tá? Então, os 5 P's que eu falei, então a gente começa a trabalhar aqui com o cliente, pesquisar cliente, desenhar o cliente, trabalhar com produto, combinar produto e cliente, onde que começa a aumentar a lucratividade? E fazendo ajustes da combinação cliente-produto. Então, vender mais para o mesmo cliente, vender outro produto para um cliente que eu já tenho, achar o que? Cross-selling, né, que a gente chama, ou upselling, achar oportunidades, ou downselling, achar oportunidades para venda de um produto, mas o principal do aumento da lucratividade, por que dá para eu prometer o 57 em 7, é porque o custo de aquisição de cliente nessa fase é 0. Eu estou trabalhando com um cliente que você já tem. Só que 100%, eu podia falar 99%, mas eu vou ser ousado e falar 100%. 100% dos casos que eu desenvolvo, com quem eu trabalho, dos meus mentoreados, das empresas clientes minhas, 100% estão perdendo, né? Estão deixando dinheiro na mesa. Por quê? Por não trabalhar informações preciosas do cliente. Não existe esse hábito. A gente tem o hábito de fazer pesquisa de mercado, de fazer impulsionamento, de acionar um monte de canais de aquisição de cliente, e a gente não estuda o cliente que está aqui dentro. Ele tem muita informação. Pode olhar a tua carteira. Olha o que você sabe do teu cliente. O aniversário, manda ver. Cara, tem muito mais do que o aniversário, muito mais dos parabéns. Com o valor do ticket, não vou lá no meu CRM, eu vejo lá o valor eu faço um gráfico da evolução de compras dele, como é que ele está evoluindo. Tem muito mais que isso, tá? Essa interação é muito maior, tá? O valor de ticket, ele compra produtos mais de inovação ou mais antigos. Os produtos que ele compra, qual que é a rentabilidade? Qual que é teu cliente mais rentável? Eu duvido que teu CRM te diz isso. Qual que é teu cliente? Às vezes tem um cliente que compra menos, mas a rentabilidade dele é maior, porque ele compra produtos que são mais rentáveis. Quais são os seus produtos que dão maior margem? Então, nessa combinação, nessa montagem de estratégia que a gente faz o 57 em 7. É inteligência, gente. É business intelligence. E, para ter o business intelligence, a gente começa trabalhando com você, pessoa. A sua inteligência emocional, a sua inteligência de mindset, o seu estilo de liderança, a sua liderança de alta performance, como você entra em flow, tá? Isso vai aumentar a produtividade, isso vai aumentar a tua qualidade de vida. Vamos trabalhar assim, a tua qualidade de vida, as tuas medidas aí. Como é que está teu índice de massa muscular? Como é que está? Como é que você está? Vamos trabalhar nisso. Como é que está teu sono? Como é que está a tua alimentação? Então, só vou te mostrar indicadores. É claro que você vai ter teu nutricionista, vai ter teu médico, vai ter o que for. Mas tudo isso eu acelerei muito esse aprendizado nos últimos 5 anos que eu passei por câncer. E eu subi minha qualidade de vida sensacionalmente. Mas passei pelo câncer, e com isso eu aprendi. Custou caro aprender? Sim, mas aprendi. E por isso eu posso ensinar isso para você, e por isso eu posso te ajudar. Então, passa pelo P das pessoas, passa pelo P do cliente, que é o perfil do cliente ideal, mas a gente tem 3 clientes ideais. Tá, Carlito, você está maluco? Eu vou te mostrar, mas eu tenho um cliente que é o cliente insatisfeito. Esse cara é importantíssimo. Daí você vai falar, Carlito, você está maluco mesmo. O cliente insatisfeito é teu consultor, é o cara que pode te dizer o que você precisa melhorar. Ele está de graça ali, se você atendê-lo, ele ainda compra de você. E se você deixar ele embora, você perdeu 2 negócios, você perdeu o cliente, perdeu o dinheiro do cliente
e ele ainda vai falar mal de você para os outros. E você perdeu a oportunidade de ele te mostrar o que você pode melhorar. Então, a gente tem que trabalhar o cliente insatisfeito para convertê-lo, mas para aprender com ele. A gente fala muito de educar cliente, mas a gente precisa se educar para o cliente, tá? E eu preciso ter um cliente que ele é importante, não é que eu preciso ter, eu posso ter clientes que me adoram, mas eu tenho um cliente que ele me adora, mas ele compra por preço, ele me adora, mas ele compra por marca, ele tem uma especificidade. Então, eu preciso entender esses sinais dele, porque, poxa, com esses sinais que ele já me declarou, eu posso aumentar a rentabilidade do negócio, esse cliente já está dentro, o CAC é zero. CAC, né? Custo de aquisição do cliente é zero. Então, é trabalhar, tá? Então, é isso. Nós vamos trabalhar com os perfis do cliente ideal, com os produtos, com o pessoal que começa em você, e daí desenhar seu modelo de liderança, a gente achar quais são as complementações que você precisa para desenvolvimento da sua equipe. A gente está buscando crescimento, então você vai crescer a equipe. E daí sim, nós vamos para processos. Processos é isso, o que vai reduzir custo, o que vai aumentar a eficiência, o que é o mundo. E daí entra toda essa parte hoje de sistemas que a gente pode te ajudar. Por causa da inteligência artificial. Hoje, a minha equipe dá conta de fazer isso com eficiência. Um negócio que eu adoro sistemas, sempre fui estrategista nisso, mas fazia 30 anos que eu não conseguia, não tinha tempo, não dava para eu botar a mão na massa nisso. Por quê? Porque o meu envolvimento com gestão não me permitia. Hoje, como eu tenho inteligências artificiais, eu consigo entrar com você, desenhar processo, olhar processo, achar, montar tabela de dados e deixar a inteligência artificial trabalhar para a gente e a gente ganhar eficiência de processo. E para eu melhorar o processo aqui, eu preciso do cliente insatisfeito para achar os pontos de melhoria e a minha equipe fluindo bem para ajudar a gente a achar o que o meu colaborador precisa que ele não tem. Qual a informação que ele precisa que ele não tem? O que está dando trabalho, tomando o tempo dele que poderia ser feito melhor? Processo. Tá? Então, nós vamos mexer com isso. E daí? Azeitada essa máquina. Tá? Então, normalmente, a gente aí, nesse ciclo de 3 meses, nós vamos azeitar essa máquina. E daí? Pode ser paralelamente, mas daí nós vamos o quê? Para posicionamento. Então, agora eu tenho um CAC zero de custo de aquisição de cliente, separei o joio do trigo, quem está satisfeito, quem está insatisfeito, quem comprou, mas eu abri as portas, agora eu posso ir para construção dos canais de aquisição de clientes e com rentabilidade. Então, daí a gente vai para os 7 meses ou para os 3 meses seguintes para aumentar e bater, então, os 57% de aumento de lucratividade. E daí? Passou 7 meses, acabou? Não, eu trabalho, eu tenho uma filosofia que eu quero você independente de mim. Eu não quero que você seja meu dependente, eu quero que você voe sozinho. Aí você fala, Carlito, mas isso é burrice, hoje todo mundo que vende produto na internet quer fazer fidelização para a gente ficar, renovar, etc. Mas, cara, a vida me ensinou e eu fiz isso super bem. Faço. Eu te ensino, implanto e você cresce. Na próxima crise de crescimento, você pode até prevenir e continuar comigo, né? Mas você não é obrigatório, né? É interessante que eu esteja colado aí com você à sua disposição sempre que você precise. Mas a ideia é que você voe, que você, né, voe alto. E sempre que precisar, ótimo. Eu e minha equipe estamos aqui, tá? Eu fiz isso tanto em termos de carreira pessoal, de diversos mentorados meus de MBA, alunos de graduação e assim por diante, ao longo, não imaginava, eu tenho tanta história, tanto testemunho de alunos meus que depois de anos me contaram, né, o quanto eu os ajudei, sem perceber. Então é isso, né? A gente, claro que faz isso intencionalmente, eu pesquiso, estudo, desenvolvo, eu quero te ajudar. E por que eu estou fazendo isso, se eu já
fiz isso a vida inteira, por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebo, e não é que eu percebo, né? A internet nos mostra isso, a internet, a inovação, a internet, com inteligência artificial, está mudando o mundo, a gente está entrando numa nova revolução pós-industrial. Né? E essa nova revolução está fazendo com que aumente a produtividade das pessoas. Quem quiser se desenvolver, vai se desenvolver. É uma questão de atitude. Quem quiser se desenvolver, vai se desenvolver. Tá? Então, por quê? Porque o conhecimento ficou muito amplo. Hoje nós estamos na era da consciência. Como resolver problema? Tem solução. É só dar uma googada aí, a gente acha milhões. Ou pergunta para as inteligências artificiais, você constrói. Hoje o segredo é o que o Einstein ensinava no século passado. Quer acertar é saber fazer a pergunta, não é saber a resposta. A pergunta bem formulada é o quê? É entender o problema. E quando você faz a pergunta, ou as perguntas certas, você vai achar, pô, aqui é o problema, identificado o problema, a construção da solução não é o mais difícil. Mas, muitas vezes, você vai perder tempo no problema errado e não vai chegar na solução definitiva. Então, é isso. Então, quando você olhar aqui para mim e falar, Carlito, você é charlatão, Carlito, 57,7 é balela, é conversa para boi dormir, eu me comprometo com você. Fala com a minha equipe, faz um contato conosco, eu sento com você para a gente fazer um diagnóstico estratégico do momento que você está. O que a gente tem que olhar é o momento, onde você está. Se a gente fizer o 57x7 aqui, onde você pode ir em 3 meses? Em 3 e 7 meses. Realisticamente, o que dá para fazer? E daí você vai olhar para isso e vai falar, eu quero ou não. Se você perceber, né? Não vou estar muito longe, não tenho essa informação, não sei direito qual que é o problema que eu posso solucionar, não sei qual... Né? Eu mesmo vou dizer para você, teu momento não é o 57x7. Mas, se eu sentar com você, eu me comprometo, claro que eu vou investir meu tempo para a gente olhar se você tem um perfil para te aplicar o 57x7. Essencialmente, eu vou dizer isso, ó, você precisa ter produto, você precisa ter cliente. Você tem esses dois? E disposição para investir seu tempo e se dedicar a isso, o que a gente quer é te proporcionar o quê? Transbordamento de resultado, melhor qualidade de vida, que vai desde família, casamento, filhos, equipe, quem está com você também se desenvolver, tá? E principalmente isso tem que chegar lá no teu cliente. Teu cliente tem que ser o melhor e maior beneficiário das inovações e mudanças que você vai fazer no seu negócio. Então, gente, fale comigo, fale conosco, eu posso te ajudar e me deu muito trabalho converter tudo isso do mundo offline, do mundo real aqui, trazer para o online. Mas para trazer para o online e num discurso que é comprometido, que ele é baseado em fatos, é baseado em experiência, é baseado na minha vida real, em 40 anos fazendo isso, me deu trabalho. Por quê? Porque eu tive que ajustar o método, ajustar a comunicação, né? A forma de vender mesmo é diferente, né? Eu sempre vendi por indicação, um produto high ticket. Hoje eu estou falando com você que você não me conhece, não sabe quem eu sou, né? Então, é uma forma diferente. Eu nunca vendi assim. Eu sempre vendi comprado, né? Normalmente eu sempre vendi a minha consultoria para alguém que já tinha sido referendado, já tinha ouvido falar de mim, já tinha alguém que teve, né, algum amigo, algum concorrente, alguém do setor que teve sucesso. Então, são formas diferentes. Mas o que eu me comprometo contigo eu posso te ajudar? Vem aqui, experimenta um pedacinho do queijo.
né? Vamos fazer um diagnóstico, vamos dar uma olhada, vamos ver o que pode mudar, aonde você pode chegar. E daí a gente olha a fotografia. Aonde você pode chegar? Em 3 meses, aonde você pode chegar em 7 meses. E daí você fala, cara, gostei, eu quero. Gostei, mas não estou preparado. Tá bom? Tá? Mas a decisão é tua. Tá bom? Um beijo no coração e até a nossa próxima live.